pessoal, professor Renato Silva Naro novamente para hoje a gente fazer a revisão da avaliação do terceiro período ECME, Prefeitura Municipal de Caucaia, sexto ano, depois da vinheta. É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aqui esse botãozinho, se inscreve, ativa todas as notificações para não perder nenhuma aula. O professor Renato está aqui para te ajudar. Sem mais delongas, bora para a revisão. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, recadinho dado já, vamos para a revisão. Turma, a prova de vocês ela é composta por 22 questões e a maioria das questões da prova de vocês vai ser operações com números naturais. Então, bora lá. Uma fábrica de camisetas produziu 3.824 peças no mês de março. No mês de abril, devido a um aumento nas vendas, a produção foi o triplo da de março. Cuidado, aqui ó, tá o comando da questão, ó. O que essa questão quer de você, ó. Então, quantas peças foram produzidas ao final dos 2 meses? Então, bora lá. Solução. Olha só, isso aqui que eu faço, eu chamo espelho da questão. Quando você for responder sua prova na próxima semana, você vai fazer o espelho. O que é isso? Você retira da questão as principais informações. Ó. Produção de março foi 3.824 peças. Produção em abril foi 3 vezes a de março. 3 vezes isso aqui. Aí, olha aqui, já tem um distrator, tá vendo? Isso aqui se chama distrator. O que é um distrator? As alternativas aqui, ela tem sugestões de respostas que estão dentro do raciocínio que você vai fazer, mas que não é a resposta ainda, tá? E porque se a questão estivesse perguntando qual foi a produção no mês de abril, seria essa resposta. Mas ela quer a resposta da quantidade de peças do mês de março, que é isso aqui, mais o mês de abril. No caso aqui, o nosso gabarito é a alternativa C de coração. Tranquilo? Próxima questão. Mariana comprou uma televisão que vai pagar em 24 prestações iguais de R$ 365. Ao concluir o pagamento de todas as prestações, quanto Mariana gastou na TV? Aí, de novo, né, você tem que prestar atenção no enunciado, interpretar qual é a operação que você vai realizar, se é vezes, se é mais, se é subtração, se é divisão, e depois executar a tua continha. Então, no caso aqui, ó, de novo fazendo o espelho, né? O valor da prestação são 365. Número de prestações são 24. Então, isso é uma conta de multiplicação. Eu não vou fazer aqui porque você vai treinar em casa, né? Então, aqui tá feito, mas você pode aí em casa com calma, sem o uso de calculadora, tá bom, gente? Porque na prova não tem calculadora. Você treinar como é que eu resolvo uma continha dessa, tá bom? Então, se você pegar o 365 e multiplicar por 24, então a Mariana aqui vai ter pago por essa TV R$ 8.760. Tranquilo? Mais uma questão chegando para a gente. Ó, o condomínio onde João mora é formado por 10 prédios de 5 andares cada um. Sabendo que há 3 apartamentos por andar, quantos apartamentos há no total no condomínio de João? Então, ó, tem questão, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte. Tem uma brincadeira, ó. A primeira leitura é uma paquera. A segunda leitura você namora. E a terceira leitura você casa com a questão. O que eu estou querendo dizer? A maior dificuldade que vocês têm, turminha, é vocês lerem a questão e interpretar qual é o tipo de conta que você vai fazer para resolver essa questão. Então, geralmente, a primeira leitura que você faz, você não compreende. Aí você lê de novo. Aí você lê de novo. Então, você lê quantas vezes for necessário para você entender o que a questão quer de ti. Então, olha só. Então, no caso aqui, olha de novo. Olha como isso aqui é importante. Você tirar da questão as principais informações. Ó. Número de prédios, tá lá, são 10. Andares por prédio, são 5. Apartamento por andar, são 3. Então, ó, total de apartamento por prédio. Então, ó, em cada andar tem 3 apartamentos. Então, dá 15 apartamentos por andar. Como o prédio tem 10, como o condomínio tem 10 prédios, então você vai pegar o 10 e multiplicar por 15, que daria 150. Ou você também aqui poderia fazer de uma forma direta, né? Ou era só você fazer o 10 vezes o 5 vezes o 3, que dá no mesmo, 150. Porque são 10 vezes
São 10 condomínios, são 5 andares ou melhor, são 10 prédios, são 5 andares por prédio e em cada andar tem 3 apartamentos, 150. Tranquilo? Ao nosso mascote, sabendo que eu estou gravando aula. Próxima questão. 4. Uma fábrica de brinquedos produziu 256 unidades e deseja organizá-las em 15 caixas, de modo que todas as caixas tenham o mesmo número de unidades. Quantas unidades sobraram? Ó, de novo, aqui o aluno, você vê que não tem a palavra divisão nessa questão, mas ele quer organizar esses brinquedos em caixas com o mesmo número de unidades. Então, se você tem uma quantidade de uma coisa e você quer distribuir em caixas, potes, isso é uma conta de divisão. Só que ele não quer saber quantas unidades vai ficar em cada caixa. Ele quer saber quantas sobraram. Isso quer dizer que você vai estar diante de uma divisão inexata, né? Então, ó, total de unidades, 256. Então, você vai pegar essas unidades de brinquedos e vai guardá-lo em caixas. São 15 caixas. Aí, de novo, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu trago aqui a resposta direta. Você aí vai treinar a divisãozinha. Se você pegar 256 e dividir para 15, vai dar 17. E vai sobrar 1, porque 17 vezes 15 vai dar 255. Então, quer dizer que vai sobrar um brinquedo, né? Então, no nosso gabarito aqui, é a alternativa A de amor. Mas aí você treina essa continha, tá? Você aí no caderno, você pega o 256 e faz a divisãozinha por 15. Aí quando você terminar, né, você vai perceber que vai sobrar 1. Tá bom? A conta vai ficar assim, ó. Vai restar 1, que é justamente isso o que a questão quer de você. Tá bom? Próxima questão. Em uma nova escola foi construído um auditório com capacidade para 44 alunos. As 44 cadeiras estão distribuídas igualmente em 8 fileiras. Quantas cadeiras foram colocadas em cada fileira? Tá vendo? De novo, não tem a palavra divisão, mas essa conta é uma conta de divisão, porque você vai ter que pegar essas 144 cadeiras e elas foram distribuídas, ó, são palavras sinônimas, né? Foram distribuídas, foram divididas igualmente em 8 fileiras, né? É como se fosse a sala de aula, né? Você tem as fileiras aqui, ó, e as cadeiras ficam assim, ó. Então, o que aconteceu no auditório foi isso aqui, ó, certo? Só que no auditório, a gente pegou aí essas 144 cadeiras e vamos distribuir em 8 fileiras, né? Então, deixa eu só apagar tudo aqui para me liberar aqui a resposta. Então, vai ficar assim, né? Solução, ó. Total de cadeiras, 144. Números de fileiras, 8. Aí, de novo, ó, cadeiras por fileira. Se eu pegar o 144 e dividir para 8, significa que vão conter 18 cadeiras em cada fileira. Só que aí, você em casa vai pegar o 144 e vai fazer a divisão por 18. Tá bom? Para você treinar. E aí o nosso gabarito é B, tá bom? Galera, um detalhe, quando a gente fala de revisão, não é simplesmente a gente pegar uma resposta nua e crua e anotar no caderno. Revisão já está dizendo, eu tenho que rever, eu tenho que analisar os pontos onde eu estou um pouquinho com dificuldade e dar uma caprichada, revisar e exercitar, tá bom? Procurando realmente usar o raciocínio, o lápis, o papel, contar no dedo, você faz da melhor maneira que você achar, tá bom? Só não pode usar calculadora, não tem calculadora na prova, tá bom? Para você usar. Vamos lá. Mariana, essa aqui é outra questão que você tem que, aqui você tem que paquerar 2 vezes, namorar, casar, separar, porque se errar a interpretação, erra a questão. Mariana, neste último mês, também teve uma movimentação intensa em sua conta. Ela começou com R$ 950, fez um depósito de 420, depois sacou R$ 300 para pagar algumas despesas e recebeu 3 Pix de 150 cada um. Qual é o saldo
de Mariana após todas essas transações. Aí você percebe as palavrinhas-chave, ó. Então aqui, ó, depósito. O que é depósito? É guardar o dinheiro na conta. Sacou. O que é sacar? Ela tirou. Transações. O que é isso? São as movimentações que ela fez na conta. E o saldo é o que sobrou na conta dela. Então veja, ela já tinha na conta 950. O que ela fez? Um depósito. Ela guardou mais 420. Depois ela sacou, ela tirou 300 reais para pagar algumas contas. E depois ela recebeu 3 Pix no valor de 150 cada um. Com quanto Mariana ficou na conta ao final? Então deixa eu só limpar aqui. Então olha só. Olha aí de novo, ó. Saldo inicial, né? O que ela tinha na conta. Depósito 420. Ela sacou 300 reais. Recebimento de Pix. Foram 3 Pix no valor de 150, que dá um total de 450. Agora você vai fazer a conta. Ela já tinha 950. Ela guardou 420. Ela tirou 300. Depois ela recebeu 3 Pix no valor de 150 cada um, que dá um total de 450. Se você fizer essa conta aí com calma, armando, você vai chegar nesse valor. Então o saldo da conta de Mariana é R$ 1.270. Tranquilo? 7. A quantidade de livros na estante de Ana é representado pela seguinte expressão numérica. Eis a expressão numérica. Ao resolver a expressão, qual é o número total de livros que Ana possui? Então aqui nós temos uma expressãozinha numérica só envolvendo adição e subtração, tá? Então, como que eu resolvo uma conta como essa? Ó, quando você pegar uma conta como essa, o que eu indico você fazer para você não errar? É o seguinte, ó. Eu sei que você está no 6º ano e você ainda não está estudando números negativos, mas vamos aprender isso aqui, ó. Quando a gente tem um sinal positivo, isso na vida da gente, falando de real, representa saldo. Se você tem R$2, isso é saldo. Por que existe sinal negativo? Para representar dívida. Então, ou você tem R$2 ou você deve R$2. Tranquilo? Então, olha o que acontece. Então, ó, quando tu olha para um negócio desse, o que tu faz? Tu junta todos os teus saldos, que são os números positivos. Ó. Então, quais são os números que eu tenho de positivo? O 22, o 15 e o 10. Aí tu juntou um saldo de quanto? 47. Quantos números tu tem negativo? Ó? O 8, menos 8 e o menos 4. Aí tu junta eles. Ó. Se eu juntar o que eu tirei, 8 com 4, eu tenho uma dívida de menos 12. Então, ó, tu tem um saldo de 47 e tu tirou 12. Sobrou para ti mais 35. Então, o nosso gabarito é 35, quer dizer que Ana tem 35 livros na sua estante. Tranquilo? Se tu não compreendeu de primeira, dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Bola para frente que atrás vem gente. 8. Roberto foi desafiado por seu professor de matemática a resolver a seguinte expressão numérica. Roberto acertou o resultado da expressão marcando a alternativa. Então, ó, aqui já é uma expressão mais trabalhada, porque a gente vai ter uma divisão, nós vamos ter colchete e nós vamos ter um parênteses que faltou o parênteses aqui, ó. Então, como essa divisão aqui está fora, a gente já vai começar fazendo ela. Ó. Então, se eu pegar 48 e dividir para 8, vai ser 6. Só que você não precisa ser nenhum especialista em matemática para entender que esse resultado dessa divisão vai aguardar o resultado disso aqui. E dentro do colchete, ó, você tem um 5 que está multiplicando, só que você tem um parêntese. Eu esqueci de colocar o parêntese aqui, ó. Então, o 5 está esperando você resolver esse parêntese aqui, que no caso vai ser 20 menos 10, vai ficar 10. Aí você fecha o colchete, né, ó. Aí agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai repetir o 6. O 5 vai multiplicar o 10, que vai ser 50. Tá? E esse 6 que está lá fora ficou aqui. Então, a resposta disso aqui é 50. Por quê? Porque, veja, ó, foi aquilo que eu acabei de falar. Tá vendo aqui esse 6 que não tem positivo? Então, ó, se você tem R$6 e você gasta R$6, você fica sem nada. Tá bom? Você fica sem nada. Então, ó, esse mais 6 aqui, ó,
foi embora com esse menos 6 e sobrou para a gente os 50. Tranquilo? Show de bola. Olha o avião. Questão 9. Em uma pesquisa realizada com 250 estudantes de uma escola, foi perguntado quais atividades de lazer eles preferem. Os dados foram organizados na tabela abaixo. De acordo com os dados, quantos estudantes preferem jogar videogame? Então, uma questão muito simples de análise de tabela. Aqui é a atividade de lazer, né? E aqui o número de estudantes. Aí, no caso, ó, o que a questão quer? Quantos estudantes preferem jogar videogame? Então, tu vem aqui, procura o videogame, tá aqui, e foram 50 estudantes. Essa é muito fácil, né? Pode errar uma questão dessa na prova, não. Próxima questão. Olha o passarinho. Questão 10. Ana e Carla estão pedalando em um parque. Ana leva 12 minutos para completar uma volta e Carla leva 16 minutos. Se elas partem ao mesmo tempo da linha de saída, há quanto tempo elas se encontram no mesmo ponto de pista? Galera, esse tipo de questão agora, a gente mudou aqui, o assunto são múltiplos e divisores, tá? Essa questão, ela é MMC, tá? Agora, para deixar a coisa bem fácil, o que que você faz? Ó. Então, ó, se a Ana leva 12 minutos e a Carla leva 16, a gente vai contar os múltiplos de 12. E o que é contar múltiplos de 12? É você fazer a tabuada do 12. É você contar de 12 em 12, ó. 12, aí você põe mais 12, 24, põe mais 12, perdão, 36, mais 12, 48, mais 12, 70, 60, isso aqui continua. E o que são os múltiplos de 16? É contar de 16 em 16, ó. 16, 32 e 48. Só que você percebe que chega um determinado momento que um número ele vai se repetir nas duas contagens. No caso aqui, ó, você está percebendo que apareceu 48 nas duas relações. Isso aqui é o que a gente chama de MMC. É o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, quer dizer que depois de se passarem 48 minutos, é que as duas vão se encontrar novamente nessa pista, tá? Nesse parque, né? Tranquilo? Bola para frente. Durante a atividade em sala de aula, o professor Carlos anotou a altura de alguns alunos do 7º ano. A tabela abaixo apresenta as alturas. Sobre as alturas desses alunos, é correto afirmar que. Então, aqui agora é uma questão mais trabalhada, porque você tem que ler cada alternativa e verificar qual que se encaixa aqui. O item A está dizendo o seguinte, ó, são todos múltiplos de 2. O que isso quer dizer? Dizer que um número é múltiplo de 8 é porque você consegue fazer a divisão entre eles, tá? São todos os múltiplos do número 4? Não. Apenas a altura de Ana é múltiplo de 2, no caso aqui Ana. Não. Todas as alturas são múltiplos de 2 e 4. No caso aqui o nosso gabarito é o item A. Por quê? Ó? Todos os números aqui eles terminam em par. Todo número que termina em par, ele vai ser múltiplo de 2. Você consegue dividir por 2. Se a gente pegar todas essas alturas aqui e tentar resolver, fazer uma divisão por 2, será possível. Tá bom? Próxima questão. 12. A idade de Roberto é um múltiplo de 5, maior do que 20 e menor do que 30. Qual é a idade de Roberto? Solução. Veja. Ó, múltiplos de 5 entre 20 e 30 é o 25. Ó. Portanto, a única idade que se encaixa na condição é 25 anos. É isso aqui, ó. Aí só para deixar mais claro para você, ó. Então, por exemplo, o que é múltiplo de 5? É você contar de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá? Aí a questão diz que a idade do Roberto é um múltiplo de 5 maior do que 20, ou seja, tem que passar de 20 e tem que ser menor do que 30. E é justamente o 25 aqui que fica no meio, tá bom? Próxima questão.
13. Escrevendo todos os divisores dos números 18, 24 e 30, Letícia chegou à conclusão de que o maior divisor comum MDC entre esses números é. Então, galera, o que é MDC? É máximo divisor comum. O que é isso? Eu preciso de um número que seja o maior número possível que eu consiga dividir o 18, o 24 e o 30. Então, olha como é que a gente fez aqui, ó. Você pode fazer por fatoração. Eu não sei se deu tempo você assistir, melhor, ter essa aula de fatoração, mas a gente pode resolver essa questão assim, ó. Eu vou pegar o número 18 e vou pensar quais são todos os números que eu consigo dividir o 18. Aqui estão. Eu vou pegar o número 24 e vou pensar, eu consigo dividir o 24 por quais números? Aqui estão. Eu vou pegar o número 30 e pensar, o número 30 eu consigo dividir por quais valores? E aí eu vou perceber que nessas três relações tem um número que se repete nas três e ele é o maior número que se repete nas três. Esse maior número é o que a gente chama de MDC, que é o maior divisor comum, ou seja, o 6 é o número maior que eu consigo dividir esses números aqui, ó. No caso, o nosso gabarito é a alternativa C, tá bom? Questão 4. Lucas está preparando cestas de Natal e possui 120 laranjas e 90 maçãs. Ele deseja montar essas cestas colocando sempre 4 laranjas e 3 maçãs em cada uma. Quantas cestas ele pode formar? No caso aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Ó? Quantidade de laranjas necessárias por cesta, 4. Quantidade de maçãs necessárias por cestas, 3. Números de cestas que podem montar com as laranjas. Então, a gente vai pegar 120, dividir para 4, que dá 30. Número de cestas que podem montar com maçãs, 90 por 3, que dá 30. Portanto, Lucas pode montar 30 cestas, tá bom? (15) A área de um quadrado é dada pela expressão A igual a L elevado a 2, onde L é o comprimento do lado. Assim sendo, um quadrado de lado medindo 8 centímetros terá uma área equivalente ao resultado da potência 8 elevado a 2, que resulta no número. Então, solução. Então, ó, potência, né, você estudou. Então, potência, o número maior é base, o número menor aqui é expoente. Esse 2 está dizendo que essa base tem que se repetir 2 vezes em uma multiplicação. Então, 8 vezes 8, 64, tá bom? Aí, só para desencargo de consciência, ó, a questão falou aqui, ele tentou contextualizar só para complicar a sua vida, tá? O meu quadrado não vai ficar perfeito, mas ele falou de área do quadrado. O que é a área do quadrado? É a região interna, aqui, ó, tá? Aí a gente sabe que o quadrado, ele tem os 4 lados da mesma medida. Aí como é que eu calculo a área de um quadrado? É lado vezes lado, que eu também posso escrever L ao quadrado, tá? É só explicando o que a questão falou para você aqui, ó, tá? Por isso que aí ele diz que esse quadrado ele tem 8 centímetros de lado. Então, ó, se você chega aqui, ó, e você diz que o quadrado tem 8 de lado aqui, ó, aí vai ficar 8 vezes 8, né, ó, que dá 64, tá bom? Só justificando aí o contexto da questão. 14. Potenciação é uma multiplicação de números iguais. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 pode ser escrito como 3 elevado a 3. Seguindo esse modelo, assinale a única opção que apresenta uma igualdade verdadeira. Então, agora aqui, ó, é para tu verificar onde que está certo. Por exemplo, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4? Não, isso aqui tá falso. Tá? Aqui, ó, vamos pular, vamos para o C. Ó, 5 elevado a 3 é 5 vezes 3? Não, tá falso. 2 elevado a 4 é 2 vezes 4? Não, tá falso.
E aqui, ó, 6 elevado a 3 é o quê? É 6 vezes 6 vezes 6. Perfeito. A alternativa C é o nosso gabarito. Tranquilo? Questão muito fácil, né? Questão 12. Mais uma potência. Potência 9 elevado ao quadrado equivale. Então, solução. A gente acabou de ver, né? 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, que é 81. Nosso gabarito é D de dado. Continuando em potenciação. Qual das potências seguintes tem como resultado 27? Então, ó, dessas potências que estão aqui, quanto que é 27? No caso aqui vai ser 3 elevado a 3, né? Ó? Porque 3 vezes 3 são 9, e 9 vezes 3, 27. Então, aqui, a alternativa C é o nosso gabarito. Questão 17. Carlos tinha 180 carrinhos de brinquedo em sua coleção e deu 1/5 para seu amigo João. No caso, agora já é fração, uma questãozinha de fração na prova de vocês. No seu aniversário, ganhou mais 50 de sua avó e deu 30 de sua avó e 30 de seu tio, ao que ele ganhou. E deu 10 para seu sobrinho. Quantos carrinhos Carlos ainda tem em sua coleção? Questão também dá um pouquinho para interpretar. Então, ó, primeiro ele deu 1/5. O que é 1/5? É você dividir o valor por 5, tá? Então, por que a resposta é 36? Porque 1/5 de 180 é você dividir o valor que ele tem por 5. Dá 36. Então, ele tinha 180 e deu 36 lá para o João. Ele ficou com 144. Desse 144, no dia do seu aniversário, ele ganhou 50 da sua avó e 30 do seu tio. Aí ele foi para 224. E depois disso, ele deu para o seu primo 10. E aí ele fica com 214 carrinhos, tá bom? Aí só para justificar aqui a fração, ó, esse 1/5 aqui, ó, 1/5 de 180, como é que eu resolvo isso? É porque isso aqui fica uma multiplicação de fração. Fica 1/5. Esse dia aqui, ó, é vezes 180. Aí você multiplica 1 vezes 180, dá 180. E o 5 vem aqui para baixo. Aí quando você pega 180 e divide para 5, você chega a 36. Tá bom? Copia aí, anota isso aí no teu caderno, tá bom? Próxima questão. Análise de gráfico de coluna, tabelas e gráficos. O gráfico abaixo representa a quantidade de funcionários de uma empresa no período de 2008 a 2012. Tá aqui o gráfico. O que a questão quer da gente? O aumento de funcionário dessa empresa nesse período foi de... Então, ó, no caso aqui, o que ele quer da gente? O aumento, né? Ele quer que você faça a diferença, né? Aqui, ó. Se em 2012 a empresa estava com 519, comparando isso aqui com 2008, a empresa estava com 375. Vamos mudar aqui a cor. Então, ó, 5 para 9 ficam 4. Aí eu não posso tirar 7 aqui, ó, de 1. Aqui vai virar 11, né? Aí 7 para 11 fica 4. Esse 5 aqui perdeu 1, porque ele transferiu, né? E 3 para 4 resta 1. Então, o nosso gabarito aí, 144, tá bom? Porque aqui a gente está fazendo a comparação. Em 2012, a empresa estava com 519. Em 2008, ela estava com 375. Você faz uma conta de subtração. Deixa eu só apagar aqui, ó, para tu não se atrapalhar. Deixa eu só fazer aqui. Aqui, ó, é uma conta de menos, tá? Ó, subtração. Tá bom? Tranquilo, né? Bola para frente. Gráfico de linhas, tá? O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitam o Parque Sesama. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente? Cuidado com essa palavra respectivamente, tá?
porque ela tem um significado para a gente. Ela quer que você dê as respostas na ordem. Ela quer primeiro o maior dia. Então, o maior dia, se você observar, é o domingo, ó. O gráfico aqui, ó, isso aqui é um gráfico de linhas, tá? Onde ele faz a combinação aqui dos dias. Aqui são as iniciais dos dias da semana e aqui é a quantidade de visitantes, ó. No domingo aqui, ó, foram 300. E o menor dia foi aqui, ó, que foi 50, tá bom? Então, a nossa resposta no caso aqui tá errado, né? É domingo e quinta, tá? Ó, a resposta aqui tá errada. Deixa eu só voltar aqui. Então, a nossa resposta aqui é aqui, ó. Porque o maior dia, ó, ele quer o maior. O maior foi domingo. E ele quer o menor. O menor foi na quinta aqui, ó, 50, tá bom? Aí desconsidera esse B aí, tá bom? E aí, galerinha, já chegamos ao fim, né? Então, espero ter te ajudado. Se tu curtiu essa aula, não deixa de curtir e vamos ajudar o canal do professor a chegar a 1000 inscritos. Me ajuda que eu te ajudo.